Graça e paz, irmãos, amém? Estou muito feliz por, depois de tanto tempo, voltar a estar ministrando, falando da palavra de Deus, em uma noite tão especial, que é missões, algo que deve estar em nossos corações, né? Algo que foi criado no coração de Deus para cada um de nós. Eu queria ler a palavra em Mateus 28. A partir do versículo 18. Amém? E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor Deus, Deus querido, nessa noite eu quero te agradecer por mais uma oportunidade e te pedir que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha falar o que o Senhor quer dizer aos nossos corações, que a tua presença venha ser notória entre o nosso meio, ó Deus querido, pois essa é a nossa vontade. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Mais um culto de missões. Mais um momento em que a gente vai falar sobre missões. E eu pergunto, o que essa noite de hoje tem de especial? É mais um culto de adoração a Deus, de louvor a Deus. Porém, tem uma visão voltada para a missão, para o evangelismo, para aquilo de fato que Jesus veio fazer aqui na terra. Então, o que significa missão? Missão, ela significa um propósito. É um propósito, é uma ordem, é uma obrigação. Algo que foi entregue em nossas mãos. Quando Jesus veio, em que ele caminhou entre os homens, em que ele ensinou aos discípulos, e antes de partir, ele nos deixou uma missão para continuar aquilo que ele estava fazendo. Então, o que é que o culto de hoje tem de especial? Eu não quero ser ofensivo, eu não quero que os irmãos me entendam mal, mas eu pergunto de novo, o que essa noite tem de especial? Se é culto de missões, onde estão as vidas? Se é culto voltado ao evangelismo, aonde está o nosso evangelismo? É pandemia, eu entendo. É difícil sair nas ruas, né? Mas algumas coisas voltaram. Nossos trabalhos, os estudos, as aulas. Eu quero nessa noite trazer a nossa visão para a missão de novo. A gente voltar a entender esse propósito. Por que é necessário evangelizar? Jesus, ele veio e ele morreu. E seria algo meio que pesado se a gente não continuasse aquilo que ele veio fazer. Quando ele sofreu naquela cruz, quando ele apanhou, ele chorou, quando ele cuspiram em seu rosto, tudo isso foi pensado. Lá em Isaías 53 vai dizer que ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Aí eu pergunto, será que Jesus está satisfeito com o que a gente tem feito para ele? Será que Jesus está satisfeito com o que a gente tem apresentado diante dele? Eu vi uma mensagem hoje da irmã Evaneide, em que me chamou a atenção, em que ela disse que esse ano será o ano em que a igreja irá sair.
em que a igreja irá cumprir aquilo que ela realmente significa, que é ser chamada para fora. Então, nessa noite eu quero falar sobre isso. Cristo nos ordenou, nos deu uma missão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele nos deixou algo muito importante, que ele diz que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acho que a gente ainda não entendeu. E ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele prometeu que a sua presença será constante em nossas vidas. Por isso que devemos sair. Por isso que devemos falar. Por isso que devemos pregar. Falar sobre Jesus. Como foi dito, a gente está vindo de uma quarentena onde várias pessoas, todo mundo ficou dentro de casa por conta desse vírus. E isso me fez refletir sobre algumas coisas. Onde é que estava o amor ao próximo? Eu vi que muitas pessoas se abalaram com isso, e de fato era notório que a gente se abalasse. Mas eu vi que o cristianismo de alguns caiu. E foi alastrado no mundo em que a porcentagem de ansiedade e de depressão aumentou. E obviamente que a gente tem profissionais para cuidarem disso também. Mas aí eu pergunto, onde é que está a igreja nisso? Qual é o papel da igreja nisso? Jesus disse, através de Paulo, suportai-vos uns aos outros em amor. Dar o suporte, cuidar uns dos outros. Então nessa noite, para ser falado de missão, eu não podia deixar de notar isso. Que em todos os anos, a cada uma vez por mês, tem-se o culto de missões. É falado sobre missões. A gente tem um órgão na igreja que é o Provim, que faz missões. Então, o que devemos entender, irmãos, é que a gente não foi chamado apenas para estar sentado no culto, na cadeira, no banco. A gente foi chamado para fazer uma missão. A gente foi chamado para levar o amor de Deus. Porque o mundo está perdido. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Precisamos dar sabor à vida das pessoas. Precisamos mostrar para elas que as ações delas são erradas diante de Deus. Foi para isso que Jesus nos chamou. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Todo mundo quer ir para o céu, né? E isso é bom. Isso de fato é muito bom. Só que a oração do Pai Nosso nos ensina ao contrário. Que venha o teu reino. Ir ao céu é bom. Mas enquanto Jesus não vem, que venha o teu reino até nós. Que venha o teu reino até a terra. Num país cheio de violência, prostituição, corrupção. Que venha o teu reino até nós. Porque só o reino de Deus, só o reino de Jesus pode mudar essa situação. E na história vai falar sobre isso. Inglaterra passou sobre isso também. Em que foi necessário um avivamento para mudar aquele país. Por que não pedir isso no nosso país? Onde o número de cristãos tem aumentado, mas junto com isso tem aumentado a violência, tem aumentado a prostituição, tem aumentado a corrupção. Aí eu pergunto, qual é a relevância da igreja no país? Qual é a relevância da igreja no Brasil? Se enquanto em números ela aumenta, mais aumenta as coisas ruins também. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Pensar que o que eu tenho feito de relevante na terra? O que eu tenho feito para mudar isso? Missão significa um propósito. Eclesiastes 3 vai dizer que para tudo tem um tempo, para tudo existe um propósito.
E eu pergunto, será que o nosso propósito é apenas trabalhar, se formar, casar, e o reino de Deus fica onde? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não disse, vocês não precisam trabalhar, vocês não precisam se formar, vocês não precisam casar. Não, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Eu sei que é um pouco chato de sempre ouvir isso, mas é a verdade. Precisamos pensar sobre isso, em buscar o primeiro reino de Deus, em buscar primeiro a justiça de Deus, que o mundo precisa. O mundo precisa da igreja, o mundo precisa de cada um de nós. Agora imagine a situação, Jesus volta, e cada um aqui se encontra com ele. E ele vai perguntar, onde estão as tuas obras? Senhor, eu trabalhei, paguei meus boletos, né? A conta de água e de luz não está atrasada, está tudo paga. Senhor, eu me casei, tive 3 filhos, então foi demais. Senhor, eu me formei, consegui me formar. Mas e o reino? O que eu fiz para o reino? O que eu fiz com aquela missão que Jesus me deu? O que eu fiz com o talento que Ele me deu? Eu enterrei ou eu multipliquei? Precisamos pensar um pouco sobre isso. Porque senão, eu não estou dizendo que é errado, mas o culto de missões vai ter apenas só um nome. Vai ser um culto de adoração a Deus, sim. Devemos fazer um culto de adoração a Deus, sim. Mas o nome de missões só vai ter um nome. Onde estarão as nossas obras? A gente sabe que, ainda bem que o pastor não está aqui, mas o nosso pastor está chegando numa idade. Temos presbíteros que estão chegando a uma certa idade. Agora voltado para a juventude, onde estão os jovens? Onde estão os jovens que sonhavam com missões? Onde estão os jovens que sonhavam em crescer no ministério? Será que a nossa juventude vai ser gastada só em trabalho e em faculdade? Será que isso é para isso que Jesus nos chamou? Para trabalhar, para pagar as contas, para se casar? Será que a nossa vida só vai ser isso? Ou a gente quer algo a mais? Um propósito o Senhor nos deu. E sonhar em crescer dentro do ministério não é errado. Paulo diz, aquele que busca ter o ministério, coisa boa faz. Precisamos alinhar os nossos pensamentos de novo. E entender que a próxima geração que vai levar o evangelho somos nós. E se a gente só pensar nas nossas coisas, o que será do evangelho? Sim, Deus pode levantar outras pessoas. Mas e eu? Será que eu vou chegar no céu sem ter feito nada para Deus? Será que eu vou chegar no céu em só apenas ter vindo ao culto? Eu louvo a Deus pela vida das irmãs, porque eu vejo no grupo de missões as irmãs fazendo muita coisa, e visitando, e fazendo oração. E eu pergunto, onde está a nossa juventude? Onde estão aqueles jovens que no tempo que o Rondi era líder, que tinha 80 jovens aqui na sexta-feira na integração, embora que muitos depois iam para um racha? Onde está aquela juventude? Será que a gente desviou o nosso foco? Será que a gente não perseverou como Cristo quis que a gente perseverasse? Precisamos realinhar nossos pensamentos. Entender que hoje é um culto de missão, mas também precisamos ter frutos. Porque em João 15 vai dizer que aquele ramo que não dá fruto, ele vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Precisamos dar frutos.
fazer discípulos é a estratégia de Deus para alcançar o mundo. Para que a igreja venha se expandir no mundo, precisamos fazer discípulos. Em pensar, esse ano de 2021 eu vou ganhar nem que seja uma pessoa só. Eu vou fazer dela meu discípulo. Apenas uma pessoa só. No começo do ano, cada um faz metas. Nesse ano eu vou mudar de vida, eu vou conseguir um novo emprego, eu vou ajustar mais o meu salário, eu vou fazer umas poupanças, eu vou viajar. Mas dentro da igreja, que metas a gente criou ou pensou para fazer diante de Deus? Em ganhar pelo menos uma alma, uma vida, uma pessoa. Mas eu não tenho força para evangelizar. Que contribua. Provim é uma prova disso. Onde pessoas têm doado. E eu pude acompanhar várias vezes em que muitas pessoas são abençoadas através de cestas básicas. Muitas igrejas têm feito o evangelismo através do Provim. Então, o discipulado é uma estratégia de Deus para alcançar o mundo. E a vontade de Deus é que o mundo inteiro ouça falar de Jesus. A gente acha que não, mas existem vários povos que ainda não ouviram falar de Cristo. Em que precisa que a gente saia. Em que a gente vá falar desse amor. Em que a gente leve a esperança para essas pessoas. Em Itapipoca mesmo, quando eu estive lá com o Provim, eu vi várias pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Há uma cidade que é aqui, bem pertinho de nós. E aí fica uma pergunta, até quando a gente vai receber sermão e a gente nunca vai pregar? Até quando a gente vai receber oração e a gente nunca vai orar? Que a gente possa, nesse ano, não só receber, mas fazer. Não só escutar, mas falar também. Vamos fazer diferente esse ano. Em que o próximo culto de missões, a igreja esteja lotada de pessoas sedentas para ouvir a palavra de Deus, sedentas para escutar, para conhecer quem é Jesus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Vai dizer o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Só até aí. Então, o evangelho de Cristo é o poder ativo de Deus na salvação do pecador. O evangelho em si, a missão, levar o amor de Deus é o poder ativo dele. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Porque foi através do poder de Deus, através do poder do Espírito Santo, que Pedro, lá em Atos, trouxe um discurso em que ganhou quase 3.000 almas. A Bíblia vai falar que foi através do poder de Deus, do Espírito Santo, em que Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, fazia sinais de prodígios e de maravilhas no jovem. E foi através do poder de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, em que capítulo 19 de Atos, no versículo 11, vai dizer que Deus fazia sinais de maravilhas através das mãos de Paulo. No versículo 12 diz que de sorte que lenços e aventais eram levados dele para as pessoas enfermas, e as pessoas enfermas eram curadas.
O Evangelho de Deus é poder para salvar o perdido. Então nós temos esse poder em nossas mãos. O poder de ajudar alguém que está caminhando ao inferno a caminhar para o céu junto conosco. Temos esse poder em nossas mãos. E o que temos feito com esse poder? Temos guardado para nós apenas? Ou temos dado para salvar vidas? Enquanto a gente não entender a nossa missão, o nosso propósito, o que devemos fazer, vão ser criados inúmeras estratégias para evangelismo, vão ser criados inúmeros grupos para evangelismo, mas o resultado não vai ser eficaz. Porque nós, no individual, precisamos entender que levar o evangelho é nosso papel. Levar o evangelho é a nossa obrigação. Levar o amor a essas pessoas. Poder de Deus. Em Atos vai dizer que Jesus diz assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas. Então a gente recebeu esse poder de Jesus para ser testemunha dele. Talvez a mensagem não esteja como de costume a falar, a mostrar vídeos de missões, a mostrar estatísticas de missões. Talvez a mensagem de hoje seja mais uma mensagem nos fazendo voltar a pensar sobre o propósito de Deus, sobre o propósito de Jesus. Peço aos irmãos que abram lá em Êxodo, capítulo 3. Versículo 11. Cumprir o chamado de Deus, cumprir a missão de Deus envolve um chamado, que muitas das vezes a gente não quer levar, que muitas das vezes a gente não quer obedecer. Então lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11 vai dizer: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu listei aqui algumas desculpas que a gente usa, ou que a gente pensa para não cumprir essa vontade. E a primeira delas é: quem sou eu? A gente meio que entra põe uma interrogação em nossa identidade. Quem sou eu para levar esse evangelho? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para falar de Jesus? Quem sou eu para fazer tal coisa? Assim como Moisés, quando Deus entregou uma missão a Moisés, que era libertar os cativos lá no Egito. É muito parecido com o que a gente faz hoje. Libertar as pessoas desse mundo, dessas prisões em que elas estão. Assim foi Moisés. E as mesmas desculpas que Moisés usa, a gente usa nessa noite. Quem sou eu para fazer tal coisa? Quem sou eu para fazer isso? E aí Deus diz a Moisés: Certamente serei contigo, e isso te será por sinal, que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Então, quando a gente pensar nisso, quem sou eu para fazer tal coisa, devemos lembrar lá de Mateus 28, quando Jesus disse: que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que a gente hoje é filho de Deus, porque em João 1, versículo 12, vai dizer que, contudo, aos que creram e aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nessa noite, nós somos todos filhos de Deus, amém?
Então que a gente não venha mais pensar nisso. Somos todos filhos de Deus. Versículo 13 vai dizer: então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Em alguns momentos a gente começa a duvidar de quem é Jesus, de quem é o nosso Deus, de quem é Deus. E muitas das vezes acontece por conta das dificuldades, das tribulações, das perseguições. Assim como João Batista fez tantas coisas e foi preso, em que ele pensou em duvidar de Jesus, muitas das vezes acontece conosco também. Em certas ocasiões, quando a tempestade vem, quando a tribulação vem, a gente quer duvidar. Quem é Deus? Será que Deus realmente me chamou? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que é para eu fazer mesmo, para eu pregar? Será que é para eu evangelizar? Será mesmo que é para eu falar? E aí tem uma coisa muito interessante que Deus fala a Moisés. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Então quando a tempestade vier, em querer nos fazer parar, em querer nos fazer desistir, com as interrogações em nossa cabeça sobre quem nós somos, ou sobre quem é o nosso Deus, ou se realmente Deus nos enviou, ou se realmente Deus existe, devemos pensar aqui: eu sou o que sou. Se a gente deixar de acreditar em Deus ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele nos abençoar ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Se a porta abrir ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Então devemos pensar que Deus é Deus, e Ele nunca deixará de ser Deus. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 1 vai dizer: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, e se não me ouvirem, ou não ouvirem a minha voz, porque eles dirão: o Senhor não te apareceu. Uma outra coisa que a gente começa a questionar é sobre o nosso chamado. A gente pensa: e se as pessoas não me ouviram? Se eu for falar de Jesus e ninguém me der atenção? Ou se eu for pregar e ninguém der crédito, ninguém achar que eu sou só um doidinho ré. E de fato isso vai acontecer. Muitos não vão nos escutar, muitos não vão acreditar na nossa mensagem, muitos não vão querer nem acreditar em Jesus. Mas isso de fato é para acontecer, isso vai acontecer. Isso não significa que a gente deve parar. Isso não significa que a gente deve deixar de pregar. Uma das coisas que eu aprendi lá em Itapipoca em 2018 é que não importa o que eu fale, não importa o que eu faça, todos os resultados dependem do Espírito Santo. Minha única tarefa é pregar. Minha única tarefa é falar de Jesus. Porque todos os resultados dependem dele. Amém? Então deixe que duvidem de nós, deixe que as pessoas lá fora não acreditem em nosso Deus. Isso não será motivo para nos parar de falar, isso não será motivo para a gente voltar atrás, isso será combustível para a gente aumentar as nossas forças e continuar falando de Jesus. Versículo 10 do capítulo 4 diz: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Uma outra desculpa que a gente usa muito para não falar, para não pregar, para não evangelizar, é que eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei pregar igual o pastor, não sei falar. E aí eu dei muita risada quando eu li a resposta de Deus para Moisés, em que ele vai dizer: e disse-lhe ao Senhor: quem fez a boca do homem?
Quem fez o mudo, quem fez o surdo, ou quem fez o que vê, ou quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora, pois, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, quando a gente pensar no que falar, que eu não sei falar, fale, pois o Senhor vai te dar as palavras que você deve falar. Mas aí tem um porém. Isso não significa que eu não devo estudar, que eu não devo ler a Bíblia. Só vou aqui abrir, que eu falar, Deus vai falar. Não é assim também não. Devemos estudar, devemos ler, devemos buscar mais conhecimento, mas que na hora de pregar, quem irá falar é o Espírito Santo de Deus. Quem irá falar é Jesus. Como ele disse a Moisés, quem fez a boca do homem? Então, da mesma forma que ele fez a nossa boca, ele é quem vai falar. É ele quem vai transmitir a sua mensagem. A nossa única missão é abrir a boca e falar. Pois o Senhor irá falar através de nós. E ele irá transmitir as mensagens que as pessoas precisam escutar. Uma das coisas que a gente entende que Moisés era gago, né? E eu lembro muito do pastor Ronde. O pastor Ronde também é um pouco gago. E aí eu fiquei lembrando que teve um tempo que eu estava muito perto do pastor Ronde também. Eu acho que o Rodrigo também vai entender. Quem fica muito próximo do pastor ou de alguém que é gago, você começa a pegar a gagueira dele também, né? Então eu lembro que eu estava gaguejando direto também. Aí eu vou parar de andar com o pastor, senão eu vou ficar gago. Eu quero dizer que a gente deve pensar naquelas pessoas que nos faz ter uma gagueira espiritual. Quem são esse tipo de pessoas? São aquelas pessoas que falam mal da igreja, aquelas pessoas que falam mal da liderança, aquelas pessoas que só falam mal e não fazem nada. Devemos nos afastar dessas pessoas também, pois elas não acrescentam nada em nossas vidas. Elas não trazem nada de valor para nossas vidas. Então, quando alguém for falar mal da nossa igreja, do nosso pastor, ou dos nossos líderes, saia de perto, pois essa pessoa não é uma pessoa certa. Essa pessoa vai trazer mal à tua vida. Essa pessoa vai fazer você cair espiritualmente. Porque o inimigo, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Ele entendeu que para tirar alguém do céu, ele não é preciso tirar alguém da igreja. É só colocar alguém dentro da igreja. E muitas pessoas têm se desviado por conta disso. Por dar ouvido a outros, por dar ouvido a conversinhas, por dar ouvido a certas fofocas. E começam a ir contra o pastor, contra a liderança. Isso é errado. Isso faz mal ao nosso espírito. Isso faz mal ao cristianismo que a gente quer levar. Por fim, no versículo 13, vai dizer: ele, porém, disse-lhe: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, Senhor, envia outra pessoa melhor, envia uma pessoa mais preparada. E é interessante que se a gente fizer essa oração a Deus, Ele envia mesmo outra pessoa. Mas devemos ser nós. Uma das coisas que me deixa muito feliz é olhar as pessoas que Deus usou na Bíblia. Quando Jesus levantou os seus 12, os discípulos, tinha muitos lá que eram muito errados. Quando Deus levantou a Paulo ele perseguia cristãos. E muitos foram mortos através da vida de Paulo. E Deus usou a Paulo. Jesus usou a Paulo. E segundo Jesus, depois de Jesus, Paulo foi o maior missionário na Bíblia. Expandiu o evangelho. Isso me faz refletir sobre uma coisa: que eu não tenho desculpa para fazer, que eu não tenho desculpa para pregar, que eu não tenho desculpa para deixar ser usado por Deus. Porque se Deus usou a vida de Paulo, Ele vai usar a minha vida também. Ele quer usar a sua vida também, para expandir esse evangelho, para expandir esse amor.
para expandir essa missão que Jesus tem nos dado. Precisamos pensar um pouco sobre isso. Por fim, eu quero ir no versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Vai dizer assim: Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me dão ouvidos, como pois me ouvirão? E uma das coisas que a gente precisa entender é que muitas das vezes os de casa não irão nos escutar. Muitas das vezes aquelas pessoas que estão próximas a você não vai querer te ouvir. Mas mais uma vez eu venho dizer que isso não é motivo para que a gente venha parar, não é motivo para que a gente venha desistir. Precisamos ter o nosso foco em Cristo, precisamos ter o nosso foco em Deus, para que a gente possa caminhar nesse caminho que é Jesus, que a gente possa levar mais pessoas até Jesus. Que a gente não venha desistir, que a gente não venha parar. E o último versículo que eu quero ler está em Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Vai dizer: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse-lhe a seus discípulos: A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor que mande, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele ensinava, pregava e curava. Então, são 3 aspectos que formam uma missão integral. São os ensinamentos, a pregação do evangelho e a cura. Como assim a cura? Devemos pensar no homem como um todo. Então, 3 coisas a igreja deve alcançar. Não só o lado espiritual das pessoas, mas o lado físico também. E Jesus, ele entendia isso. E Jesus se comoveu de grande compaixão pela multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E eu pergunto: é diferente do mundo de hoje? É diferente das pessoas de hoje? Muitos andam sem ter um pastor, alguém que possa os proteger, alguém que possa lhe guiar para o caminho certo. E Jesus olhou para tudo aquilo e disse que a seara é grande. Ou seja, o trabalho é grande. Pregar o evangelho para as pessoas são muito grandes, as pessoas. Poucos são aqueles que querem fazer isso. Poucos são as pessoas que querem fazer isso. E aí Jesus disse: Orai para o Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, Jesus está dizendo assim, muitos não querem fazer. Então ore para que Deus mande outras pessoas a fazer. Eu pergunto: será que vai ser necessário a gente orar para Deus enviar outras pessoas para fazer aquilo que era para nós fazer? Será que vai ser necessário a gente orar para que Deus envie outras pessoas para cumprir a missão a qual Jesus nos chamou? Um dos sentimentos que não devem se afastar do cristão é a compaixão. Se a gente se comover em compaixão, iremos entender que é necessário pregar, iremos entender que é necessário falar de Jesus, que é necessário parar de perder tempo com coisas que não nos acrescentam em nada, que é necessário evangelizar, que é necessário pregar.
Tem uma frase no livro de John Stott que ele vai dizer o seguinte, que se os cristãos fossem parecidos com Jesus, ainda hoje a Índia inteira estaria aos seus pés. E aí tem um muçulmano no livro lá que diz que se os cristãos fossem um pouco parecidos com Jesus, não iria existir mais o islamismo. E hoje é uma das religiões que mais cresce no mundo, é o Islã. E se você for ao redor do mundo inteiro, muitos vão dizer que Jesus foi uma boa pessoa. Muitos vão dizer que Jesus é o cara. Mas muitos vão falar mal da igreja. Muitos vão falar mal dos cristãos. Em parte é porque Jesus disse que a gente vai ser perseguido. Mas em parte é porque a gente não tem dado um bom testemunho. Como eu disse de novo, precisamos realinhar nossos pensamentos. Jesus ensinava. Precisamos ensinar. Precisamos ensinar as pessoas, como fala no capítulo 28 de Mateus. Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Precisamos pregar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Não é esperar que o discípulo venha até a nós, mas é nós ir até eles. Não é esperar que as almas venham até a igreja, mas que a igreja vá até as almas. E por fim curar. Trazer alívio para a vida das pessoas. Trazer restauração para a vida de muitos. A esperança que muitos procuram. Muitas pessoas procuram alegria, esperança em festas, em drogas, em bebidas, em amores passageiros. E nós entendemos que a esperança está em Jesus. Nós entendemos que a alegria está em Jesus. Então é nossa obrigação compartilhar isso. É nossa obrigação levar isso às pessoas. Os meninos da célula sabem que eu tenho falado muito sobre isso na célula. Sobre nós ser a diferença. Sobre a gente ter a maturidade. Tanto espiritual, mais emocional, mais moral. Precisamos ter essa maturidade para entender que é necessário pregar o evangelho. E não só ficar sentado esperando Jesus voltar. Se a gente entendesse que os dias estão se passando rapidamente, estaríamos como alvoroçados para pregar o evangelho, para expandir esse reino, porque Jesus está prestes a voltar. Ao longo do tempo a gente tem esquecido disso. Jesus está perto de voltar. Jesus está voltando. E as pessoas que ainda não foram alcançadas? E as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus? Por isso que precisamos pregar o evangelho. Por isso que precisamos levar o amor de Jesus. Que o próximo culto de missões venha ser um culto festivo, porque vai estar lotado de pessoas para ouvir. Vai estar lotado de pessoas para ouvir falar de Jesus. Mas que não venha ser mais só mais um culto, só mais um momento. Precisamos de novo. Porque o nosso pastor, ele, através de outras vidas, abriu várias igrejas. Vários templos foram abertos, várias pessoas conheceram Jesus. E a gente não consegue abrir uma célula. A gente não consegue estar em uma célula. Nosso pastor trouxe uma visão sobre células, uma visão sobre trabalhar em células. E a gente está inserido em uma célula. A gente está fazendo esse movimento crescer. Porque se a gente entender que é tão importante isso, o tanto de pessoas que são alcançadas através de uma célula, tanto de pessoas que conhecem Jesus através de uma célula, e não importa se seja numa casa, se seja na escola, se seja no trabalho, é necessário fazer isso.
Porque era assim que a igreja primitiva trabalhava. Tinha as reuniões nos templos, mas tinha reuniões em cada casa. E o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. Então hoje a gente tem tudo. Tem as ferramentas, tem os meios, tem os líderes que nos ensinam e nos guiam. O que mais nos falta para fazer? O que mais nos falta para pôr em prática? O que falta mais para nos motivar a isso? Eu fico pensando nos países em fora onde as pessoas são perseguidas por simplesmente estar com a Bíblia na mão. E aqui no Brasil a gente tem tudo liberado. A gente pode pregar, a gente pode falar de Jesus, a gente pode abrir um templo. O que mais nos falta? E eu pergunto, não pelo pastor José Gomes, mas se a nossa igreja hoje, esse templo aqui, saísse do bairro do Parque São José, os moradores iriam fazer falta? Eu não estou falando da vida do pastor José Gomes, não. Estou falando de nós. Se o templo daqui saísse, será que iria fazer falta na comunidade? Porque eu olho para a nossa igreja e eu vejo muitas pessoas em potencial, muitos talentos que poderiam ser usados. O que mais nos falta? Uma das coisas que a gente tem conversado, eu tenho conversado com o Rodrigo também, é que em alguns cultos de juventude, parece que a alegria tem saído dos jovens. Que ninguém mais bate palma, ninguém mais pula, ninguém mais canta. Será que se eu bater palma vai fazer eu deixar de ser crente? Será que eu pular na presença de Deus vai fazer com que eu não seja mais crente, mais cristão? Sendo que quando eu leio na Bíblia que Davi, que era um rei, quando eu estava entrando na casa de Jerusalém com a arca, ele pulava, dançava com todas as suas forças. O que mais nos falta? O que nos torna diferente daqueles que são escritos na Bíblia? Muitos caminharam com Jesus de lado. Outros viveram sem conhecer o Messias como eram os profetas antigos. Hoje, a habitação do Espírito Santo somos nós. Nós somos os templos que carregam a presença de Deus. Nós somos os templos que carregam a presença do Espírito Santo. O que mais nos falta? O que mais nos falta para pregar? O que nos impede de fazer a diferença no Brasil? O que nos impede de fazer a diferença? Estou falando tudo isso não para ofender ninguém, para ninguém se sinta ofendido, mas é a realidade. Precisamos pensar e realinhar nossos pensamentos e entender o nosso propósito aqui. Os filósofos tentaram responder essas perguntas há várias vezes, sobre quem somos nós, qual é o nosso propósito, qual é o nosso propósito de vida. E hoje a gente entende, somos filhos de Deus, e nosso propósito é expandir o Evangelho de Cristo. Temos uma missão, temos um propósito, temos um chamado. Independente se seja cantar, dançar, a nossa maior missão é falar de Jesus. Então que amanhã, segunda-feira, tudo que foi falado hoje não passe batido. Que a partir de amanhã podemos pensar em falar de Jesus,
para as pessoas que são mais próximas a nós no trabalho, na escola, no curso, na faculdade, que possamos pensar nisso, em que esse culto não venha a ser esquecido. Mas é o Gabriel Rei que está falando, então é a palavra de Deus. Pregar o Evangelho, formar discípulos, que através de célula é até mais fácil fazer discípulo. Eu pedi para os meninos preparar um vídeo. Daqui a pouco, menino, calma. Esse vídeo é interessante, em que possa nos fazer refletir um pouco sobre a missão, sobre levar o amor de Deus, em que ao final do culto a gente vai para nossas casas refletindo sobre isso, refletindo sobre qual é o nosso lugar na igreja, qual é o nosso papel, refletindo sobre o que a gente quer alcançar, porque eu tenho feito essas perguntas na célula e graças a Deus as respostas têm sido boas. Quando eu pergunto para cada um sobre o que eles querem ser dentro da igreja, quais os cargos que eles querem ocupar, e é bom incentivar isso. Quais os cargos que vocês querem ocupar na igreja? Ser presbítero, ser um diácono, ser um pastor, ser um músico, ser um cantor? Devemos almejar isso dentro da igreja. Pode colocar o vídeo, por favor.
Como foi dito, temos a luz, temos o amor, temos a salvação. As pessoas precisam de Deus, elas precisam de nós. Cabe a cada um de nós fazer a diferença. Enquanto o Ministério de Louvor vai louvar e tocar, que a gente possa pensar nisso, refletir sobre isso, em que elas precisam de nós, precisam conhecer Deus através de nós.